Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Em Jericó, Jesus é solicitado a julgar uma mulher. A parábola do fariseu e do publicano, após uma comparação entre pecadores e doentes. Jesus sai da casa de Zaqueu. É tarde da manhã. Ele está com Zaqueu, Pedro e Tiago de Alfeu. Os outros apóstolos talvez já estejam no campo, anunciando que o mestre está na cidade. Atrás do grupo de Jesus, Zaqueu e os apóstolos, há outros de pessoas consideravelmente variando em características, idade e vestimentas. Pode-se afirmar sem hesitação que os homens do grupo pertencem a diferentes raças, que provavelmente são até opostas entre si, mas os eventos da vida os trouxeram a esta cidade palestina e os reuniram para que, de suas profundezas, eles possam se elevar em direção à luz. Eles são, em sua maioria, rostos murchos de pessoas que usaram e abusaram da vida de várias maneiras, a maioria delas com olhos cansados. Os olhos dos outros parecem ter se tornado gananciosos ou duros devido ao longo hábito de atender a roubos fiscais ou dar ordens brutais, e de vez em quando seus velhos olhares aparecem novamente sob um humilde véu pensativo desenhado por sua nova vida. E isso acontece particularmente quando as pessoas de Jericó olham para eles com desprezo ou murmuram palavras insolentes para eles. Seus olhos depois se tornam cansados, humildes, e eles abaixam suas cabeças desconsolados. Jesus se vira 2 vezes para olhá-los e, vendo-os bem atrás, diminuindo o passo à medida que se aproximam do local selecionado para seu discurso, e já lotado de pessoas, ele diminui o passo também, para esperá-los, e então lhes diz: vão na minha frente e não tenham medo. Vocês desafiaram o mundo quando estavam fazendo mal. Vocês não devem ter medo dele agora, que se despiram dele. Use também agora o que você usou para subjugá-lo no passado. A indiferença para com a opinião do mundo, a única arma para fazê-lo se cansar de julgar. E ele se cansará de ter qualquer coisa a ver com você. E ele o absorverá, embora lentamente, aniquilando-o na grande massa anônima, isto é, neste mundo miserável ao qual, na verdade, muita importância é atribuída. Os homens 15 ao todo obedecem e avançam. Mestre, os doentes da região estão ali, diz Tiago de Zebedeu, indo em direção a Jesus e apontando para um canto aquecido pelo sol. Estou chegando. Onde estão os outros? Com a multidão, mas eles já te viram e estão vindo. Também Salomão, José de Emaús, João de Éfeso, Filipe de Arbela estão com eles. Eles estão indo para a casa de Filipe e vieram de Jope, Lida e Modim. Eles trouxeram com eles homens e mulheres do litoral. Na verdade, eles estavam procurando por ti, porque eles estão em desacordo sobre julgar uma mulher, mas eles dirão a você. Na verdade, Jesus logo é cercado e saudado reverentemente pelos outros discípulos.
Atrás deles estão aqueles que foram recentemente atraídos pela doutrina de Jesus. Mas João de Éfeso está ausente e Jesus pergunta por quê. Ele parou com uma mulher e seus parentes em uma casa longe da multidão. Eles não sabem se a mulher está possuída ou se ela é uma profetisa. Ela diz coisas maravilhosas de acordo com as pessoas de sua aldeia. Mas alguns escribas a ouviram e a julgaram possuída. Seus parentes chamaram exorcistas várias vezes, mas eles não conseguiram expulsar o demônio que a faz falar e a possui. Mas um deles disse ao pai da mulher: ela é uma viúva virgem que permaneceu na família. O Messias Jesus é necessário para sua filha. Ele entenderá suas palavras e saberá de onde elas vêm. Tentei ordenar ao Espírito que fala nela que fosse embora em nome de Jesus, chamado Cristo. Os espíritos das trevas sempre fugiram quando usei esse nome, mas não o fizeram dessa vez. Disso, deduzo que é o próprio Beelzebu que fala e pode resistir também ao nome mencionado por mim, ou é o próprio Espírito de Deus e, consequentemente, não tem medo de ser um com o Cristo. Estou mais convencido do último caso do que do primeiro. Mas, para ter certeza, somente o Cristo pode julgar. Ele conhecerá as palavras e sua origem. Ele foi maltratado pelos escribas que estavam presentes e que disseram que ele também estava possuído, como a mulher e como você. Perdoe-nos se temos que dizer isso. E alguns escribas nunca nos deixaram, e eles guardam a mulher porque querem verificar se ela pode ser informada de sua chegada, porque ela diz que conhece o teu rosto e a tua voz, e seria capaz de te reconhecer entre milhares de pessoas, enquanto está provado que ela nunca saiu da sua aldeia. Não, ela nunca se mudou da sua casa desde que seu noivo morreu há 15 anos, na véspera do dia do seu casamento. E também está provado que tu nunca estiveste em Belém, que é a sua aldeia. E os escribas estão esperando por este último teste para dizer que ela está possuída. Você vai vê-la imediatamente? Não, preciso falar com as pessoas, e seria muito barulhento nos encontrarmos aqui, no meio da multidão. Vá e diga a João de Éfeso, aos parentes da mulher e também aos escribas, que eu os esperarei, quando o sol começar a se pôr, na floresta ao longo do rio, no caminho para o val. Vá. Depois de dispensar Salomão, que falou em nome de todos, Jesus vai em direção aos doentes, implorando para serem curados, e ele os cura. Entre eles há uma mulher idosa com artrite, um paralítico, um jovem estúpido, uma garota que eu acho que está sofrendo de tuberculose e 2 pessoas com olhos doloridos. A multidão solta gritos emocionantes de alegria. Mas a série de doentes ainda não chegou ao fim. Uma mulher desfigurada pela dor se aproxima, apoiada por 2 amigos ou parentes, e se ajoelha dizendo: meu filho está morrendo, ele não pode ser trazido aqui, tenha misericórdia de mim. Você pode crer sem limites? Tudo, meu Senhor. Então vá para casa. Casa? Sem você? A mulher olha para ele por um momento, cheia de ansiedade. Então ela entende. Seu pobre rosto se ilumina. Ela grita: eu vou, Senhor, e bendito sejas tu e o Altíssimo que te enviou. E ela sai mais rápido que seus companheiros. Jesus pergunta a um digno cidadão de Jericó: essa mulher é judia? Não, ela não é, pelo menos não de nascimento. Ela é de Mileto, mas ela se casou com um de nós, e desde então ela acredita em nossa fé. Ela acreditava melhor do que muitos hebreus. Observa Jesus. Então, subindo no degrau alto de uma casa, ele faz o gesto habitual de abrir os braços antes de falar, para impor o silêncio. Quando o silêncio é restaurado, ele reúne as dobras de seu manto abertas em seu peito por seu gesto e o segura com sua mão esquerda, enquanto estende a direita na atitude de quem faz o juramento, dizendo: ouçam, ó cidadãos de Jericó, as parábolas do Senhor, e então meditem sobre elas em seus corações, e tirem as conclusões para nutrir seus espíritos.
Vocês podem fazer isso porque não é desde ontem, ou no mês passado, ou no inverno passado, que vocês conhecem a palavra de Deus. Antes que eu me tornasse o mestre, João, meu precursor, havia preparado vocês para a minha vinda. E quando eu me tornei o mestre, meus discípulos araram esta terra 7 e 7 vezes para semear a semente que eu lhes dei. Então vocês são capazes de entender a palavra e a parábola. Com quem compararei aqueles que se converteram depois de serem pecadores? Eu os compararei com pessoas doentes que se recuperaram. Com quem compararei os outros que não pecaram em público, ou aqueles que são mais raros que pérolas negras, que nem mesmo secretamente cometeram pecados graves? Eu os compararei com pessoas saudáveis. O mundo é composto dessas duas categorias, tanto no espírito quanto na carne e no sangue. Mas se as comparações forem as mesmas, a maneira como o mundo trata as pessoas doentes que se recuperaram de doenças do corpo é diferente da maneira como trata os pecadores convertidos, ou seja, pessoas cujos espíritos estavam doentes e que se tornaram saudáveis. Vemos que mesmo quando um leproso, que é o doente mais perigoso e o mais isolado por causa do perigo, recebe a graça da recuperação, ele é admitido novamente na sociedade depois de ter sido examinado por um sacerdote e purificado. E as pessoas de sua cidade lhe dão uma calorosa recepção, porque ele está curado e voltou à vida, à sua família e aos seus negócios. Há uma grande festa na família e na cidade quando o leproso recebe essa graça e se torna saudável. Seus parentes e concidadãos competem em levar várias coisas para ele, e se ele estiver sozinho, sem casa ou mobília, eles lhe oferecem cama e peças de mobília, e todos dizem: ele é o mais querido por Deus, sua mão o curou. Vamos, portanto, honrá-lo, e assim honraremos aquele que o criou e o recriou. É certo fazer isso, e quando infelizmente um homem mostra os primeiros sinais de lepra, com quanto amor cheio de angústia seus parentes e amigos o sobrecarregam com carinhos, desde que seja possível fazê-lo. Como se quisessem dar-lhe de uma só vez o tesouro de amor que lhe teriam dado em muitos anos, para que ele o levasse consigo para o sepulcro de um ser vivo. Mas por que eles não fazem isso com as outras pessoas doentes? O homem começa a cometer pecados, seus parentes e, acima de tudo, seus concidadãos percebem isso. Por que então eles não tentam afastá-lo do pecado com esforços amorosos? Uma mãe, um pai, uma esposa, uma irmã ainda fazem isso, mas é improvável que irmãos o façam, muito menos os filhos do irmão, do pai ou da mãe. E finalmente, os concidadãos, os mais justos, não fazem nada além de criticar, zombar, abusar, escandalizar-se, exagerar os pecados do pecador, apontando-o, mantendo-o afastado como se fosse um leproso, enquanto aqueles que não são justos se tornam seus cúmplices, para se divertirem às suas custas. Mas só muito raramente há uma boca e, acima de tudo, um coração que vai ao pobre coitado com compaixão e firmeza, com paciência e amor sobrenatural, e ansiosamente se esforça para impedir a descida ao pecado. O quê? A doença do espírito não é mais séria, realmente séria e mortal? Não priva alguém, e para sempre, do reino de Deus? A primeira forma de amor a Deus e ao próximo não deveria ser a ansiedade de curar um pecador para o bem de sua alma e a glória de Deus? E quando um pecador se converte, por que as pessoas persistem em julgá-lo e quase lamentam que ele tenha voltado à salvação espiritual? É porque você percebe que sua previsão da condenação certa de um concidadão seu é desmentida? Mas você deveria estar feliz, porque aquele que lhe desmente é Deus misericordioso, que lhe dá uma medida de sua bondade para confortá-lo em seus pecados mais ou menos sérios. E por que persistir em considerar sujo, desprezível, digno de permanecer isolado, o que Deus e a boa vontade de um coração tornaram limpo, admirável, digno de estima, não da admiração dos irmãos? Mas você se alegra se um boi seu, ou um jumento, ou camelo, ou uma ovelha do seu rebanho, ou sua pomba de estimação se recupera de uma doença.
Você se exulta se um estranho, de quem você mal consegue se lembrar pelo nome, tendo ouvido falar dele quando estava isolado porque sofria de lepra, é curado. Por que então você não se exulta com essas recuperações espirituais, com essas vitórias de Deus? O céu se alegra quando um pecador se converte. O céu, Deus, os anjos mais puros, que não sabem o que é cometer pecado. E vós, homens, quereis ser mais intolerantes do que Deus? Sede honestos de coração e reconhecei a presença do Senhor, não só nas nuvens de incenso e nos cânticos do templo, no lugar onde só a santidade do Senhor, no sumo sacerdote, deve entrar, e deve ser tão santa quanto indica seu nome, mas também na maravilha desses espíritos que ressuscitaram e desses altares consagrados sobre os quais o amor de Deus desce com seu fogo para consumir o sacrifício. Jesus é interrompido pela mãe vista anteriormente, pois com gritos e bênçãos ela quer adorá-lo. Jesus a escuta, abençoa-a e a manda de volta para casa, retomando seu discurso interrompido. E se o comportamento de um pecador foi outrora motivo de escândalo para vós, enquanto agora é um exemplo edificante, não zombeis dele, mas imitai-o, porque ninguém é tão perfeito a ponto de tornar impossível que outra pessoa o edifique. E o bem é sempre uma lição a ser aceita, mesmo que seja dada por alguém que já foi censurável. Imite e ajude-o, porque ao fazer isso você glorificará o Senhor e provará que entendeu a palavra. Não seja como aqueles a quem você critica no segredo de seus corações, porque suas ações não correspondem às suas palavras, mas que cada boa ação sua seja a coroação de cada boa palavra sua. E então você realmente será olhado e ouvido benevolentemente pelo Pai Eterno. Ouçam esta outra parábola para entender quais coisas são valiosas aos olhos de Deus. Ela lhe ensinará a retificar um mau pensamento frequentemente encontrado em muitos corações. A maioria dos homens são seus próprios juízes, e considerando que apenas um homem em 1000 é humilde, acontece que cada homem se considera o único perfeito, enquanto encontra centenas de falhas em seu próximo. Um dia, 2 homens que tinham ido a Jerusalém a negócios foram até o templo, como é próprio de todo bom israelita toda vez que pisa na cidade santa. Um era fariseu, o outro publicano. O primeiro tinha vindo para cobrar os aluguéis de algumas lojas e fazer contas com seus administradores que moravam perto da cidade. O último tinha vindo para pagar os impostos que havia coletado e invocar compaixão por uma viúva que não conseguia pagar os impostos de um barco e redes, porque a quantidade de peixes pescados por seu filho mais velho mal dava para alimentar seus muitos filhos. Antes de subir ao templo, o fariseu havia visitado os inquilinos das lojas e, depois de olhar ao redor nas lojas e ver que estavam cheias de mercadorias e compradores, ele ficou satisfeito consigo mesmo, e então chamou o inquilino e disse a ele: "Vejo que seu negócio está prosperando. Sim, pela graça de Deus, estou satisfeito com meu trabalho. Consegui aumentar o estoque de mercadorias e espero aumentá-lo ainda mais. Fiz melhorias no local e ano que vem não terei despesas com bancos e estantes e assim terei mais lucro." "Bem, muito bem, estou feliz. Quanto é o seu aluguel por este lugar?" 100 dracmas por mês. É caro, mas a posição é boa." "Você está certo, é bom, portanto eu dobro o aluguel." "Mas, senhor," exclamou o lojista, "se você fizer isso, não me deixará lucro." "O que eu disse está certo. Eu enriqueci com minha propriedade? Seja rápido, ou você me dá 2.400 dracmas de uma vez, ou eu o expulsarei e ficarei com os bens. O lugar me pertence e posso fazer o que quiser com ele." Ele fez isso com o primeiro, o segundo e o terceiro inquilino, dobrando o preço para cada um deles, ignorando suas súplicas. E como o terceiro inquilino, que tinha uma família grande, queria oferecer resistência, ele chamou a polícia e mandou afixar os selos oficiais de penhora na porta, e o pobre inquilino foi expulso. Então, em sua mansão, ele examinou os registros de seus administradores, encontrando falhas pelas quais
ele os puniu como preguiçosos e confiscou os bens que eles guardaram para si mesmos por direito. Um deles tinha um filho moribundo e, por causa das pesadas despesas, ele vendeu parte do óleo de seu mestre para comprar remédios. Então ele não tinha nada para dar ao mestre ganancioso. Tenha misericórdia de mim, Senhor, meu pobre filho está prestes a morrer, e mais tarde farei trabalho extra para pagar o que você acha justo. Mas agora, como você pode entender, não estou em posição de fazê-lo. Você não está? Eu lhe mostrarei se você pode me pagar ou não. E ele foi ao moinho de óleo com o pobre administrador e levou também o pouco óleo que o homem guardava para sua família e para alimentar a lâmpada que o permitia vigiar à noite, ao lado da cama de seu filho. O publicano, em vez disso, foi até seu superior que, ao receber os impostos que havia coletado, disse-lhe: 370 ases estão faltando aqui. Como assim? Bem, vou explicar para você. Na aldeia há uma viúva com 7 filhos. Apenas o mais velho está apto para trabalhar, mas ele não pode ir muito longe da costa em seu barco, porque seus braços são muito fracos para manusear os remos e a vela, e ele não pode se dar ao luxo de contratar um assistente. Como ele pesca perto da costa, ele pega muito pouco, o que dificilmente é suficiente para alimentar os 8 pobres coitados. Eu não tive coragem de cobrar o imposto. Entendo, mas a lei é lei. Seria terrível se as pessoas soubessem que ela é compassiva. Todos encontrariam alguma razão para não pagar. Que o jovem mude de profissão e venda seu barco se não puder pagar. É o pão de cada dia também para o futuro, e é uma lembrança de seu pai. Eu entendo, mas não é possível chegar a um acordo. Tudo bem, mas não consigo pensar em 8 pessoas infelizes sendo privadas de seu único recurso. Eu pagarei os 370 ases. Então os dois subiram ao templo, e ao passar perto do salão do tesouro, o fariseu tirou uma bolsa volumosa do seu peito, ostensivamente e esvaziou-a até a última moeda no tesouro. A bolsa continha o dinheiro tirado dos lojistas e o produto do óleo do mordomo que o fariseu havia vendido imediatamente a um comerciante. O publicano, em vez disso, jogou um punhado de pequenas moedas depois de tirar o que precisava para voltar para casa. Então ambos deram o que tinham. Aparentemente o fariseu foi o mais generoso porque havia dado até a última moeda que tinha. Mas também é preciso considerar que ele tinha mais dinheiro em sua mansão e tinha créditos com ricos cambistas. Eles então foram diante do Senhor. O fariseu bem na frente, perto do limite do pátio dos hebreus, em direção ao santo. O publicano ao fundo, quase sob a abóbada que dava para o pátio das mulheres, onde permanecia curvado, esmagado pelo pensamento de sua miséria, em comparação com a perfeição divina. E ambos oraram, o fariseu em pé, quase insolente, como se fosse o senhorio do lugar, e fosse ele quem condescendesse em prestar homenagem a um visitante, disse: Aqui estou, vim para venerar-te na casa que é a nossa glória. Vim, embora sinta que estais em mim, porque sou um homem justo. Sei como me comportar para sê-lo. No entanto, embora esteja ciente de que é somente por meu próprio mérito que o sou, agradeço-te conforme prescrito pela lei, pelo que sou. Não sou ganancioso, injusto, adúltero ou pecador, como aquele publicano que jogou um punhado de pequenas moedas no tesouro ao mesmo tempo que eu. Quanto a mim, como viste, dei-te tudo o que tinha comigo. Aquele sujeito ganancioso, em vez disso, dividiu seu dinheiro em 2 partes e deu a ti a menor. Ele certamente guardará a outra parte para folias e mulheres. Mas eu sou puro, não serei contaminado. Sou puro e justo, jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo do que possuo. Sim, sou puro, justo e abençoado, porque sou santo. Tenha isso em mente, ó Senhor. O publicano de seu canto remoto, sem ousar levantar os olhos para as preciosas portas do templo, e batendo no peito, orou dizendo: Senhor, não sou digno de estar aqui, mas tu és justo e santo, e ainda me permites ficar aqui,
porque sabes que o homem é um pecador, e se ele não vem a ti, ele se torna um demônio. Ó, meu Senhor, eu gostaria de te honrar dia e noite, mas por muitas horas sou escravo do meu trabalho. Um trabalho desagradável que me desanima porque é a causa de tristeza para o mais pobre dos meus vizinhos, mas devo obedecer aos meus superiores, porque é o meu pão de cada dia. Concede-me, ó meu Deus, ser capaz de mitigar meu dever para com meus superiores, com caridade para com meus irmãos pobres, para que eu não seja condenado por causa do meu trabalho. Todo trabalho é santo se realizado com caridade. Que a tua caridade esteja sempre presente em meu coração, para que eu, miserável como sou, possa suportar meus súditos, como tu me suportas, um grande pecador. Eu gostaria de te honrar mais, Senhor. Tu sabes, mas eu pensei que pegar parte do dinheiro destinado ao templo era melhor do que colocá-lo no tesouro e fazer com que 8 pobres inocentes chorassem desoladamente. Mas se eu cometi um erro, deixe-me entender isso, ó Senhor, e eu te darei até o último centavo e voltarei para minha aldeia a pé, implorando por um pedaço de pão. Deixe-me entender sua justiça. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque sou um grande pecador. Essa é a parábola. Eu solenemente digo a vocês que enquanto o fariseu deixou o templo com um novo pecado adicionado aos que ele havia cometido antes de subir ao Moriá, o publicano saiu justificado e a bênção de Deus o seguiu até sua casa e permaneceu nela. Porque ele era humilde e misericordioso e suas ações eram ainda mais santas do que suas palavras. O fariseu, em vez disso, era bom apenas em palavras e externamente, enquanto internamente ele era e agia como um demônio por causa do orgulho e dureza de seu coração. E Deus, portanto, o detestava. Aquele que se exalta cedo ou tarde será humilhado, se não nesta, na vida futura. E aquele que se humilha será exaltado, particularmente no céu, onde as ações dos homens são vistas em sua verdadeira realidade. Vem, Zaqueu, vem, tu que estás com ele e tu, meus apóstolos e discípulos. Eu continuarei falando com vocês em particular. E, envolvendo-se em seu manto, ele volta para a casa de Zaqueu. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.